Graça e paz, amados irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Ruth, continuando a nossa série de exposição neste livro. Vamos ler dessa vez o capítulo 2, versos de 10 a 13. Assim diz a palavra santa e autoritativa do nosso Deus, do livro de Ruth, capítulo 2, versículo de 10 a 13. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste pai e mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me falaste, me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de suas servas. Até aqui, meus irmãos, vamos orar, pedindo ao Senhor a iluminação para este momento da exposição. Senhor nosso Deus, estamos aqui nesse momento, com a Tua palavra aberta diante de nós, em Tua presença santa, no Teu dia santo, para podermos, como congregação do Senhor, ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, Pai, apesar de mim, apesar das minhas limitações, e me concede, ó Pai, a oportunidade de ser instrumento em Tuas mãos, nessa manhã, na vida dos meus irmãos e na minha própria vida. Que o Teu Santo Espírito, assim, fale aos nossos corações através da fiel exposição da palavra do nosso Deus, que é o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, o livro Iracema, escrito por José de Alencar, é um clássico da literatura brasileira. Publicado em 1865, essa obra narra o romance entre a indígena Iracema e o estrangeiro europeu Martim. O primeiro contato entre esses dois personagens é marcado pelo choque de culturas e de realidades bem diferentes, mas mesmo assim, eles se envolvem em um romance onde Iracema decide abandonar o seu povo, a sua terra, a sua religião, para viver um novo amor. O fim é trágico. O autor deixa no ar um possível arrependimento da parte de Iracema por conta de suas escolhas, e ainda por cima ela morre logo em seguida, depois de dar à luz ao seu filho chamado Moacir, oriundo dessa relação controversa com o europeu Martim. Os atuais estudiosos, então, da literatura, versados nos estudos culturais, enxergam essa história como uma crítica ferrenha ao abandono da identidade cultural dos povos indígenas por conta de uma aproximação perigosa com os povos colonizadores. Aquela que abandona, então, o seu povo, a sua língua, a sua terra e a sua religião por amor a um estrangeiro é vista com maus olhos e como uma escolha insensata. Mas a história de Ruth, meus irmãos, caminha para um rumo completamente diferente da história de Iracema. O autor do livro de Ruth, inspirado por Deus, registra que, na verdade, a decisão de Ruth de abandonar o seu povo, a sua terra e a sua religião foi a melhor decisão que poderia ter sido tomada dentro de um contexto complexo, envolvendo riscos para a sua vida, mas que agora ela iria colher os bons frutos de uma decisão piedosa. Meus irmãos, o cenário que antecede as falas que nós lemos aqui, trocadas entre Ruth e Boaz, é justamente o início do mover invisível, porém tangível do Deus da aliança, trazendo de longe para perto essa estrangeira. É preciso lembrar que Ruth, a nora de Noemi, era uma estrangeira oriunda de uma nação que não era bem vista em Israel. Nós vimos isso na pregação passada. E, além disso, ambas eram viúvas e estavam em uma condição muito vulnerável, em um período de pós-escassez de alimento, em um período de crise espiritual e política, que era o tempo dos juízes. Mas mesmo com esse cenário profundamente desanimador, no início do capítulo 2, nós vemos que Ruth tomou a corajosa iniciativa, honesta e amorosa e sacrificial de ir em busca de trabalho no campo em que fosse favorecida ou agraciada. O texto, então, nos mostrou que Deus soberanamente conduziu esta jovem viúva
para encontrar justamente o campo de Boaz, um homem solteiro, um parente seu, capaz de cumprir a lei do levirato. E a lei do levirato, irmãos, nada mais é do que uma lei criada pelo próprio Senhor para proteger e prover pessoas como Ruth, que estavam em uma circunstância de viuvez e um problema social que era essa circunstância era muito grande, porque a mulher viúva não tinha mais como prover alimento para a sua casa, estava literalmente desamparada. Mas o Senhor cria essa lei para que tanto elas pudessem ser providas, como também uma herança fosse trazida através de um relacionamento com um parente próximo. Mas nós podemos ver, então, no nosso texto, que Ruth não apenas é favorecida por Boaz, em poder ter liberdade de colher espigas em seu campo, mas também ela é tratada com uma dignidade singular, com proteção e até mesmo com uma grande honra. Nós vimos isso na última pregação. Então, o nosso texto inicia-se justamente na fala de Ruth, reagindo às ações graciosas e generosas deste homem especial chamado Boaz, que justamente nós vimos na pregação anterior. Por isso, irmãos, nessa oportunidade, hoje pela manhã, meditaremos sobre o tema a graça divina a uma estrangeira. A graça divina a uma estrangeira. O primeiro destaque que nós faremos, irmãos, nessa manhã é o fato de que Ruth, a moabita estrangeira, não se enxergava digna da graça divina. Vamos ler os versículos 10 e 13, meus irmãos. Versículo 10, ela diz: então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? E agora o versículo 13, ela diz: disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas servas. Irmãos, diante de tamanha graça ofertada por Boaz, a reação de Ruth é de perplexidade, ela perde as suas forças, ela lança-se ao chão, com o rosto em terra, perplexa com tudo aquilo que estava acontecendo em sua vida. Eu imagino, irmãos, que o coração desta nobre mulher estava esmagado pelas aflições, pelos sofrimentos, pela viuvez, pelas preocupações de uma circunstância que aparentemente não tinha um fim próximo. Mas as palavras e ações de Boaz apontavam para uma luz no fim do túnel. Uma fagulha de esperança brotou no coração desta mulher e aquela noite parecia que estava próximo de acabar. Então essa postura de se lançar ao chão com o rosto em terra demonstra uma profunda humildade presente no coração de Ruth, a moabita, pois ela não se via merecedora de tamanha bênção. Ela tem consciência que é estrangeira. E por conta disso, e por ser viúva também, socialmente falando, ela sentia-se como uma das mulheres mais desprezíveis de toda Belém. Por isso, ao ser acolhida, tratada com honra e respeito, era algo que contrariava as suas mais ousadas expectativas do que poderia acontecer com esta mulher. Ainda mais no tempo dos juízes, onde aqueles que temiam o Senhor eram raros, onde a graça parecia estar distante das palavras e das ações do povo de Deus. Mas Ruth possuía uma visão realista sobre si mesma, dentro do contexto que ela estava vivendo. Ela não se ressentiu das coisas ruins que ela estava experimentando juntamente com a sua sogra e nem procurou vingança contra os israelitas ou contra o Senhor por conta de toda aquela providência complexa, sinistra e sombria que ela estava experimentando. Sabemos, irmãos, que diante da amargura e das situações difíceis que experimentamos nesta vida, muitos são tentados a esses sentimentos. Noemi, talvez, estivesse muito próximo de sucumbir diante de uma amargura. Ela fala: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque a mão do Senhor está descarregada contra mim, eu estou amargurada, a minha amarga está passando por essas coisas. Talvez Noemi estivesse mais próximo desse fundo do poço, dessa perspectiva de desesperança, e qualquer sombra de esperança estava longe diante dos seus olhos. Mas com as perdas, muitos, semelhantemente a Noemi, levantam os seus punhos aos céus e gritam: por que eu, Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que esse sofrimento não acaba? Onde está o Senhor? Por que estou passando por isso? O Senhor não está vendo? O Senhor não é capaz de me salvar? Mas não, Ruth. Não, Ruth.
Ruth não ficou remoendo esses sentimentos pesados e negativos. Ela certamente estava triste, irmãos, não podemos também imaginar o contrário. Mas a diferença está no fato de que essa tristeza não afundou esta jovem mulher em uma inércia. Pelo contrário, impulsionou Ruth a tomar uma atitude para resolver essa questão. Além de não se afundar na tristeza, ela também não possuía um coração vingativo ou ressentido com Deus. Nós temos duas evidências disso aqui no nosso texto. Em seu coração, apesar de todo aquele infortúnio, ela diz à sua sogra: eu tenho esperança de que alguém irá me favorecer. Então, apesar de ela estar experimentando aquilo, apesar dela ouvir da parte de Noemi dizendo: o Senhor está contra nós, ela diz: não, há esperança, vamos crer, alguém entre os filhos do Senhor há de nos favorecer. Ela pensava desse jeito. Essa expectativa, em última análise, aponta também para o fato de que Ruth possuía uma fé de que Deus iria mover o coração de alguém para poder livrar Ruth e Noemi dessa circunstância tão difícil. Mas a segunda evidência está no fato de que ela não olhava para os israelitas com soberba ou desgosto. Pelo contrário, irmãos, Ruth era uma moabita. Não havia pacto entre Israel e Moabe, pelo contrário, na verdade, eles já foram até mesmo inimigos do povo de Deus. Eles eram pagãos, uma outra cultura, uma outra religiosidade, uma outra terra. Ruth poderia, de alguma forma, pensar: esse pessoal aqui não presta. Esse pessoal aqui só trouxe miséria para a minha vida, eu estou perdendo meu tempo. Mas não era assim que ela enxergava os israelitas. Ruth se enxergava como inferior a eles. Por que será, irmãos? Porque ela tinha uma visão de inferioridade em relação aos israelitas. A resposta é porque Ruth cria em seu coração que Israel era o povo escolhido dentre todos os povos da terra para Deus fazer ali habitar o seu nome. Israel, sim, de Israel vem a salvação. Em Israel ela sabia que havia um Deus poderoso que estava movendo a sua misericórdia em favor do seu povo, e então ela cria entre essas pessoas que eu irei encontrar esperança. Ela cria, em última análise, que ela tinha esperança no Senhor, no Deus do pacto. Percebemos que a esperança de Ruth não está depositada em sua sogra. A sua sogra mesmo falou: olha, não venha me seguir, você não vai ter nenhum benefício com isso. Eu não sou nova para dar filhos para vocês, eu não posso prover absolutamente nada para vocês, então não venham me seguir. E Orfa pensa: tudo bem, você está certa, realmente não há vantagens para mim te seguir. Mas não Ruth. Ruth pensava por outros cálculos, outros valores, outras perspectivas, e Boaz sabe disso. Boaz fala: você veio buscar refúgio nas asas do Senhor, do Deus de Israel. A esperança de Ruth não estava depositada em pessoas, meus irmãos. Não estava depositada em si mesma. Estava depositada em um Deus poderoso e providente. Percebemos que Ruth, de fato, cria no que ela falou para Noemi, no capítulo 1, quando ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Além disso, irmãos, a humildade de Ruth, a forma como ela se enxergava diante da graça de Deus, é elevada a um outro nível quando nós vemos o comportamento desta mulher diante dos elogios de Boaz. No versículo de 11 a 12, nós lemos: Boaz, em outras palavras, diz: Ruth, eu sei quem você é. Eu sei o seu valor. Lembram que eu falei para vocês que o livro de Ruth na Bíblia hebraica está justamente depois do livro de Provérbios, como que em resposta à pergunta mulher virtuosa, quem achará? E Ruth seria essa mulher piedosa, um exemplo de mulher piedosa. E Boaz fala: eu sei quem você é, Ruth. Eu sei do seu testemunho. Ele então exalta uma estrangeira e roga uma bênção do Deus da aliança para com esta mulher estrangeira. Essa atitude, meus irmãos, de bênção, de graça, de honra e de respeito publicamente, nessa época, seria considerado um dos maiores elogios que um homem da posição de Boaz poderia fazer a uma mulher da posição de Ruth, uma estrangeira viúva. Mas qual é a resposta de Ruth diante de tamanha exaltação pública? A resposta é mais humildade. Ela não apenas diz no versículo 10, me favoreceste muito, mas ele fala: não, eu sei quem você é valiosa, você é valorosa, eu sei a sua história. Ela fala assim: não,
você me favoreceu muito, eu não mereço tamanho favorecimento. Veja o que está escrito no versículo 13. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de suas servas. Irmãos, isso indica que a resposta daqueles que temem ao Senhor, até mesmo diante da exaltação do Senhor pública, jamais será o orgulho, jamais será o relaxamento. E não é assim que nós agimos? Quando Deus de alguma forma nos abençoa, quando Deus escuta a nossa oração, quando Deus nos dá o livramento, qual é a nossa reação, meus irmãos? Esquecemos do Senhor, deixarmos o Senhor para lá, aquele tempo de oração dedicado com tanto fervor, agora já passa distante porque a nossa bênção chegou. Então nós esquecemos do Senhor e nós relaxamos em nossa relação com Ele, como que adoradores que querem as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Mas Ruth não se enxerga assim. Ruth não pensa, agora estou tranquila, estou provida, está tudo bem. Não, ela fala, eu sou indigna de fato desta bênção. A resposta daqueles que temem ao Senhor diante da exaltação não é orgulho, não é relaxamento, é mais humildade e mais serviço. Cristo é aquele que é manso e humilde de coração, e aqueles que são seus discípulos devem apresentar em sua vida mansidão e humildade, de modo que aqueles que são orgulhosos e cheios de si, aqueles que vivem segundo o seu próprio nariz e segundo o seu próprio coração, demonstram um coração distante do Senhor, que desconhecem o Evangelho, que calcula as coisas e enxerga as pessoas como objetos, ou então de uma perspectiva materialista, insensata e mundana. Mas aqueles que temem ao Senhor sabem que o primeiro lugar é reservado para aqueles que mais servem, e não para aqueles que buscam serem servidos pelos irmãos. Ruth servia, entregava, mesmo que pouco ela tivesse. Meus irmãos, o que é que Ruth tinha para oferecer, meus irmãos? Nada. Mas mesmo assim ela entregou a sua vida para a sua sogra, demonstrando assim o que se espera de alguém que confessa a Deus, que confessa a Cristo Jesus, que é amor, entrega, humildade e sacrifício. Meus irmãos, é motivo de perplexidade quando nós olhamos para a igreja e encontramos orgulho. É um motivo de assombro ver pessoas se exaltando no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é assim que nós vemos a parte do Senhor. O Senhor nos ensina o caminho da humildade, o caminho da submissão ao Senhor e à sua vontade. Ruth, no versículo 13, diz, ela usa um trocadilho de 3 palavras em hebraico. É como se ela dissesse, Boaz, você me tratou como se já me conhecesse antes. Em hebraico é mais ou menos isso que ela quer dizer. Ou então ela diz, Boaz, e eu prefiro essa tradução, Boaz, você notou o não notado. Tamanha era a humildade dessa mulher que ela pensava, quem sou eu para merecer essa graça? No versículo 13, ela está enfatizando a Boaz, Boaz, eu sou uma estranha, uma ninguém. Eu não sou nem sua serva para receber qualquer benevolência da sua parte. Eu sou uma estranha a vocês, eu sou uma estranha ao pacto. Por que tanta graça? Meus irmãos, vocês percebem algo falando aos seus corações sobre uma história muito conhecida e muito semelhante à de Ruth. Se nessa história, de certa forma, você consegue perceber que a história de Ruth em relação a Boaz é a minha história, é a sua história, é a história daqueles que foram trazidos de longe para perto do Senhor, longe do pacto divino. Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, nós éramos filhos da ira, mortos em nossos delitos e pecados, vivendo longe do pacto divino, éramos estranhos a Israel e estranhos ao Senhor Deus, indignos da graça. Não importa se você tenha nascido na igreja, não importa se você conheça um pouco de teologia, todos nós nascemos em pecado e precisamos nascer de novo através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus, o nosso resgatador, a nossa esperança. Aquele que nos vê em nossa miséria, em nossa desesperança e estende a sua mão graciosa para quem não merece.
para mostrar, irmãos, a suprema riqueza da sua graça maravilhosa derramada na vida de pessoas como eu e você, pessoas sem esperança em si mesmas. A única coisa que nós conseguimos, irmãos, é garantir o nosso ticket para o inferno. Mas Cristo Jesus nos vê em nossa miséria e diz: você é meu, você é encontrado, você é escolhido, e apesar de você não me dar nenhum motivo para eu te escolher, mesmo assim eu te amei primeiro, e a minha graça te basta. Irmãos e irmãs, a nossa reação diante de tamanha graça e favorecimento só pode ser uma, meus irmãos: nos lançarmos boca ao pó diante dos pés do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, crucificado em meu lugar, em seu lugar, para aplacar a ira de Deus e dizermos: Senhor Jesus, por que me favoreceste tanto assim? Logo eu, um pecador indigno, estrangeiro à aliança do Senhor, por que tanta graça? Como aquela mulher, meus irmãos, que se lançou aos pés de Cristo, aos pés do Messias, e ela não parava de chorar, derramando ali o seu perfume precioso nos pés do Senhor Jesus Cristo, ungindo os pés. Ela enxugava os pés dele com seus cabelos, totalmente humilhada, totalmente rendida aos pés daquele que era o seu Salvador. Ela entendia, meus irmãos, quem ela de fato era: uma pecadora que merecia o inferno, assim como Ruth, que entendia: eu sou estrangeira, eu não mereço a graça de Deus, eu não mereço ser tratada como a filha do pacto. Assim também somos nós, irmãos. Assim também é a nossa história. Quem somos nós? Pecadores, miseráveis, carentes da graça de Deus. E então Jesus diz àquela mulher: filha, eu acho maravilhoso quando, diante da humildade, do quebrantamento dos corações, Jesus fala assim: filho, filha. Isso me emociona, irmãos, porque, de fato, é maravilhoso a forma como Deus nos trata. E ele fala a ela: perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Enquanto os fariseus olhavam para Cristo e pensavam: por que ela está fazendo isso? Irmãos, quando nós compreendemos quem nós somos, os nossos pecados, a única resposta que nós podemos ter é essa: humildade, quebrantamento, nos lançarmos aos pés do Messias, do Filho de Deus, que nos tira da noite escura da alma e faz raiar o sol da justiça sobre nossas vidas. Irmãos, se os nossos corações não se derretem diante do amor de Cristo, é bem possível que nós estejamos agindo exatamente como os fariseus, achando que a nossa religiosidade irá nos salvar, achando que poucas obras e pouco conhecimento irá, de alguma forma, garantir a nossa salvação ou filiação. Mas Cristo diz àqueles homens que dizem: Senhor, em Teu nome nós expelimos demônios, em Teu nome nós fizemos milagres, e Cristo diz: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Irmãos, Boaz é um tipo de Cristo, Ruth somos nós. Humilhemo-nos, portanto, diante da soberana e poderosa mão de Deus. E quando Ele nos exaltar, que a nossa resposta seja: Senhor, favoreces muito ao Teu servo. E venhamos a nos lançar diante dos Seus pés e dizer: Senhor, notaste ou não notado, muito favoreceste e falaste ao meu coração. Agora o meu coração é Teu, somente Teu, e não há lugar para que nós possamos ir, pois somente Tu tens a palavra de vida eterna, e debaixo da sombra das Tuas asas eu faço o meu abrigo. Tu és refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. Esse é o nosso Deus. O nosso segundo destaque, irmãos, nós faremos agora, é o fato de que Boaz, ele enxerga a graça divina na história dessa estrangeira. Isso está registrado nos versículos de 11 a 12. Volte seus olhares novamente para o texto bíblico. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido,
e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Aqui nós encontramos a fala de Boaz. Diante da história de Ruth, Boaz profere então a justificativa para a sua ação. Ele fala: eu conheço você, Ruth. E ele também roga uma bênção pactual para com essa mulher. Ele confessa a Ruth a razão do seu tratamento, além da generosidade demonstrada a uma estrangeira. Ele diz: você não é tão estrangeiro assim. Eu conheço em parte a sua história. Boaz revela a Ruth que tomou conhecimento da parte de outras pessoas sobre essa mulher, do bem que ela fez à sua sogra, mesmo desobrigada a fazer isso, mesmo podendo retornar à casa dos seus pais, mesmo podendo ficar na terra onde nascera, mesmo podendo continuar em seu culto aos seus deuses pagãos, ela decidiu ir para um povo que dantes não conhecia. E acima de tudo, meus irmãos, Boaz relata: eu sei que você veio buscar, acima de tudo, refúgio nas asas de Deus, você creu no Senhor. Boaz então enxerga a presença do Senhor em uma história tão triste de uma estrangeira moabita. Em suas palavras, Boaz vê que Deus estava movendo o coração dela para algo belo e glorioso, um testemunho de alguém que fora encontrado pelo Senhor dos Exércitos. Boaz, como um bom judeu, conhecia a história de Israel, e ele reverbera aqui as palavras de Gênesis 12, quando Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu farei você habitar, a terra da promessa. Não sabendo então o futuro que reservava a Abraão, Abraão decide então seguir ao Senhor obedientemente. E temos razões suficientes para crer que Boaz via uma evidência da fé nova, recém-brotada no coração de uma das mulheres mais improváveis, que era Ruth. E é curioso, irmãos, que Boaz enxergasse a história de Ruth de uma forma muito diferente, de uma forma completamente diferente daquela forma que outras pessoas poderiam enxergar. Ele não vê a história de Ruth como uma história de tristeza, como uma história de derrota, como uma história de sofrimento. E de fato havia tristeza, e de fato havia derrota, e de fato havia dor. Mas ele enxerga a história de Ruth de uma perspectiva completamente diferente. Ele enxerga a história de Ruth como uma bela história de piedade e de providência divina. Irmãos, isso se dá porque, por mais triste que seja uma história, quando enxergamos a presença do Senhor nela, demonstrando a sua graça pactual, podemos enxergar essa história de uma perspectiva bem diferente. Deus está presente na história de Ruth, então tudo irá bem. As dores eram provisórias, a alegria que Deus está preparando era permanente. O Senhor sabe quais são os planos que Ele tem para essa mulher. E nessa obra de tapeçaria que é a nossa vida, não existem pontas soltas ou linhas tortas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para a glória de um Deus soberano, presente e real. Ele é capaz, irmãos, de transformar as notas mais tristes em um hino de alegria. Ele é capaz de reerguer das cinzas aquele que caiu e fazer dos cacos uma gloriosa imagem da sua graça. Uma graça que trabalha em meio ao desconforto, em meio a momentos de frustração e desesperança, é verdade, mas apesar de enxergarmos esses momentos como pequenas manchas no quadro das nossas vidas, não é assim que Deus enxerga. Deus enxerga esses momentos como pequenas manchas, pequenas cores que se juntam com outras cores, no qual Ele mesmo pintou, porque Ele é o artista e criador e escritor das nossas histórias. Ele sabe o início, o meio e o fim, e o Senhor vai nos guardar até o fim. É isso que o apóstolo Paulo diz: a minha esperança está aqui, o meu depósito está nele. Eu não venho a olhar para a minha vida como propriamente minha. A minha esperança está em Cristo. E nele eu aguardo fielmente, pois ele guardará o meu depósito até o dia final. Boaz não enxergava a história de Ruth como uma história de infortúnios. Ele enxergava a história de Ruth como uma bela história sobre a graça. Meus irmãos,
Eu sei que em meio às dificuldades, nós somos tentados a enxergarmos nossas vidas como sendo nossas. Como se nós fôssemos o protagonista das nossas histórias. Nós não somos. Ele é. A nossa vida deve contar sobre Ele. As nossas dores falam sobre sua graça. As nossas vitórias falam sobre o seu poder. É tudo sobre Ele, não é sobre nós. Nós precisamos sair dessa imagem de que nós somos o centro das atenções, que o mundo deve girar ao nosso redor, que Deus deve agir como o gênio da lâmpada. Não é verdade. Nós somos os seus servos. Nossa vida deve ser para a sua glória. Se for a alegria para glorificar o Senhor, que Deus nos faça os mais alegres. Se for a tristeza, que for glorificar o Senhor, que Deus nos faça tristes, então. Mas tudo deve ser para a glória do Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos, que quem semeia com lágrimas, com júbilo, voltará, trazendo os seus feixes. Quem semeia com fartura, com abundância, ceifará, certos de que, segundo diz Efésios 6:8, se fizermos alguma coisa boa, receberemos da parte do Senhor, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, isso não é meritocracia, isso é graça. Essa bondade não vem de nós, vem de Deus. E ainda assim, esses versículos nos trazem esperança, que aqueles que buscam refúgio sob as asas do Senhor jamais serão frustrados. Ele é fiel e Ele é poderoso. Certamente, irmãos, com esse princípio em seu coração, Boaz profere a oração do versículo 12. Leia comigo o que ele diz no versículo 12. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Embora Ruth se entendesse como uma estrangeira, irmãos, a oração de Boaz é proporcional a uma oração realizada para uma pessoa do pacto. Ele está orando como se Ruth fosse uma filha do pacto, literalmente. Como se ela fosse uma herdeira das bênçãos do Senhor, da aliança àquele povo. Mas ela era uma moabita. Visivelmente, em termos étnicos, não seria para ela essa bênção, mas Boaz mesmo assim o faz, irmãos. Ela não possuía ascendência familiar que garantisse isso, não possuía terra em Israel, nem nome em Israel, possuía um passado duvidoso, mas ela possuía uma fé verdadeira, provada por suas palavras e por suas ações. E isso era suficiente para que ela fosse considerada uma dentre os filhos de Deus. Talvez Boaz estivesse lembrando a história de um parente muito próximo. Boaz, nós sabemos, é descendente de Raabe, a prostituta. Em Josué, nós vemos a história dessa mulher, estrangeira, também como Ruth, habitando em Jericó. Esta mulher diz aos espias, em Josué 2:11, ela diz: tenho escutado o que o Senhor, vosso Deus, é acima dos céus e embaixo na terra. Raabe estava escutando sobre esse povo. Raabe estava escutando sobre esse Deus. Então ela, temendo ao Senhor, reconhecendo o Senhor, crendo no Senhor, ela abriga os espias em sua casa. De forma semelhante ao que Ruth faz, ela coloca em risco a sua vida, porque ela poderia ser descoberta ali naquela situação. E ela pede humildemente, por misericórdia, dizendo: irmãos, israelitas, por favor, tenham misericórdia de mim e da minha casa. Eu só peço por isso. Fé, coragem e humildade marcam a história de Raabe e marcam a história de Ruth. E o que acontece em seguida? Josué 6:25 está escrito: Raabe passou a habitar no meio de Israel. Tornou-se uma filha de Deus. Irmãos, o que a história de Ruth e Raabe falam sobre a graça do Senhor? Sobre o relacionamento que Deus quer ter com seus filhos. Não é sangue, não é imagem, não é aparência, não são obras. Fé, coragem e humildade. Nas palavras do apóstolo Paulo, fé, esperança e amor. São essas virtudes que Deus espera encontrar e promove no coração daqueles que realmente se encontraram com Ele. Você consegue enxergar essas virtudes em seu coração, meus irmãos? Vocês conseguem perceber que, assim como Raabe e Ruth,
a sua vida é marcada pela fé, coragem e humildade? Pois essa foi a característica de uma prostituta. Essa foi uma característica da estrangeira. Quem é você, então? Quem sou eu, então? Como Jesus diz, prostitutas e publicanos vos precedem no reino dos céus. Como essa palavra foi dolorosa ao coração de um fariseu. Se achando santo, se achando soberbo, se achando que tinha intimidade com Deus, com aquelas vestes, com aquelas imagens, com aqueles pensamentos, Jesus diz, prostitutas estão na frente de vocês, porque elas creram no Messias, vocês odeiam o Messias. Irmãos, Deus sonda os corações. Nós precisamos buscar, apresentar uma vida que foi tocada pelo Senhor. E quando nós somos tocados pelo Senhor, é isso que acontece. Meus irmãos, isso é graça sobre graça. Provas de que o quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Ruth, Raabe, nós e toda a raça humana nascemos em pecado. Vivemos em um mundo quebrado e carente da graça de Deus. No entanto, se formos escolhidos pessoalmente por Deus, podemos encontrar esperança mesmo em meio à destruição e mesmo ao caos. Seja a fome ou a morte, meus irmãos, que venham a bater a nossa porta, ou as grandes mudanças, ou um futuro incerto, se cremos que Deus está acima dos céus e da terra e é um refúgio para nos abrigar, então estaremos seguros em suas mãos. Não devemos duvidar. Se Ele está conosco, quem será contra nós, então? A nossa vida, então, será cercada pela graça. Como diz o Salmo de número 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e o texto diz, eu habitarei na casa do Senhor. Veja, irmãos, como este salmo se encerra. Ele não enxerga a Deus como um amuleto. Ele enxerga a Deus como a razão da sua vida. Ele deseja, ele anseia estar nos atos do Senhor. Ele anseia estar no dia do Senhor, que era o sábado para eles. Davi cantava, se alegrando, hoje é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele pensava, hoje é o dia de servir a Deus. Não há nenhum lugar que eu queira estar. Um dia em tua presença vale mais do que 1000. Não há outra alegria, não há outro lugar, não existem outras pessoas. Eu quero estar no templo adorando aquele que é a razão da minha vida. Essa era a disposição do coração do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria em adorar o Senhor. É isso que marca o coração de um verdadeiro cristão. Diante de um sofrimento, irmãos, se você está dentro do pacto, não se desespere. Meu irmão e minha irmã, se você pertence a esse Deus, a sua história não é uma história de dor, é uma história de graça. É uma história sobre Jesus. O fim dela será o mais belo possível. Um quadro que você não tem a menor ideia de quão belo será, quão glorioso será este quadro que Deus pintou da sua vida e da minha vida. Esse é o fundamento pelo qual vivemos, meus irmãos. Somos um povo da fé, conquistados pela graça irresistível de um Deus amoroso que não falha. O Catecismo de Heidelberg, em sua primeira pergunta, que diz, qual é o único fundamento ou consolo na vida e na morte? Nossos irmãos do passado responderam, o meu único consolo na vida e na morte é o meu fiel Salvador, Jesus Cristo. A Ele pertenço de corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com o seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados. Agora, Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Irmãos, o Senhor, nosso Deus, merece todo o nosso coração. Caminhando então para o fim desta exposição, gostaria de trazer 3 breves reações diante da graça de Deus. Em primeiro lugar, reaja com humildade. Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Vimos que Ruth não se considerava digna da graça de Deus, portanto, devemos olhar para nós mesmos de uma perspectiva realisticamente bíblica. Devemos baixar nossas armas, irmãos. Devemos olhar para o espelho da palavra de Deus e ver com nitidez o que nós somos, quem nós somos. Meditar, na verdade, sobre quem Deus diz que nós somos e aceitarmos isso. Por mais doloroso que possa ser, vermos os ídolos presentes no nosso coração, a nossa dureza e a nossa infidelidade. É hora de encarar as feiuras dos nossos pecados e das consequências deles em nossas vidas e confessá-los diante do trono da graça, a fim de recebermos a bênção da reconciliação com Deus. Pare de procurar culpados para os seus problemas. Pare de se justificar diante dos seus problemas. Confesse honestamente que você é pecador. De outro modo, não haverá esperança para você. E nem para mim. A Bíblia diz que aqueles que confessam o pecado e deixam, alcançam a misericórdia. Em segundo lugar, reaja com gratidão. Ruth tinha muitos motivos para passar o dia inteiro chorando e lamentando, sem dúvidas. Mas, mesmo assim, não foi isso que ela fez. Apesar da sua dor, Ruth estava com o coração aberto à gratidão, pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas. Por isso, sempre devemos buscar um coração aberto para encontrarmos motivos de gratidão, irmãos. Não é difícil. Podemos começar agradecendo por estarmos vivos, por estarmos livres, por podermos nos alimentar, por bebermos água, por descansarmos numa cama, por termos a tranquilidade de ir e vir, por podermos amar e sermos amados, por termos uma família, mas, acima de tudo, devemos ser eternamente gratos por estarmos aqui no culto ao Senhor, ouvindo sobre o Evangelho da graça de Deus, por estarmos na presença do Senhor, por podermos ceiar, por estarmos certos de que Cristo está presente aqui conosco. Isso é motivo de gratidão eterna em nossos corações. Se não fosse pela graça, onde você e eu estaríamos hoje? Seja grato e você perceberá que a vida pode ser muito mais leve e você pode ser muito mais perseverante em meio às dificuldades. Terceiro e último lugar, reaja com entrega e consagração. Não busque a recompensa que o mundo pode dar. Busque a recompensa que Deus pode dar. Não busque ser conhecido pelo mundo, busque ser conhecido por Deus. O trabalho aqui nessa terra, irmãos, amontoa tesouros que ladrões podem roubar, traça e ferrugem corroerem, mas Ruth buscava abrigo nas asas do Senhor, onde e o que você tem buscado na sua vida. Ao contemplarmos o amor de Jesus por nós, a entrega ao Senhor, não vem apenas de uma sensação de débito diante de tamanha graça, mas vem de uma resposta de amor e deslumbramento diante do fato de que não há ninguém como Ele, ninguém nunca fez algo igual e nós não somos merecedores disso. Por isso, sirva ao Senhor com tudo o que você tem, pois tudo vem dEle. É Ele quem nos sustenta, não roube a vida que pertence ao Senhor. É Ele que nos sustenta, irmãos. Então não demore para entender que o seu trabalho não é um trabalho para você viver para si mesmo, mas sim um serviço ao Senhor, para Cristo. A sua família e o seu grupo de amizade é um lugar para você ser sal, luz e bênção. Essa é a forma que um cristão enxerga a sua vida. E a igreja do Senhor, comprada pelo sangue de Cristo, é um lugar para nós investirmos o nosso melhor, meus irmãos, o nosso tempo, os nossos dons e talentos, os nossos pensamentos, e não aquilo que sobrou de uma rotina de trabalho, de cansaço. Irmãos, busquemos o Senhor, pois dele é a nossa vida. Tudo passará, meus irmãos, tudo ficará debaixo desse sol, como sempre foi. Tudo é vaidade, correr atrás do vento. Mas a palavra de Deus diz, devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Busquemos essas reações conscientes de que dependemos da graça de Deus para sermos capacitados para essas boas obras. As histórias de Ruth e Iracema possuem muitas semelhanças e diferenças. Embora ambas tenham decidido abandonar o seu povo, terra e religião, as motivações das duas são completamente diferentes. Iracema foi motivada por uma paixão desenfreada, por um homem que ela conhecia há pouco tempo. Quando a nossa esperança está nas pessoas, a frustração é certa. Pessoas mudam, pessoas falham,
pessoas não salvam. Ruth foi motivada pela fé, sincera em um Deus que ela ouvira falar por anos, ainda que tão longe do pacto. Quando a nossa esperança está em Jesus, a satisfação é certa. Jesus não muda, Jesus não falha, só Jesus salva. Jesus, o nosso resgatador, um dia falou o que está registrado em Mateus 29, 19. E eu gostaria de encerrar com esse texto. O texto diz: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãs ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e ainda herdará a vida eterna. Como é que me favorece, Senhor, fazendo caso de mim, sendo eu ainda uma estrangeira?